Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alisson Pavilac. Nessa aula de hoje a gente vai aprender como criar um post para rede social anunciando um produto, um serviço na Black Friday. Tá aí um tema novembro, inclusive já tô aqui para adiantar para vocês que a Black November da loja Photoshop já tá rolando. Então caso você queira fazer um curso completão comigo, do absoluto zero, iniciando gradativamente e aprendendo todas as funções do Photoshop, ou o curso de artes para mídias sociais, tem muitas outras opções que você pode conferir aqui. O lançamento do curso de design gráfico com a Nadine Fronza, dá uma olhada aqui embaixo, link na descrição, que tá tudo pela metade do valor. A partir de dezembro, esse valor vai subir para 197 e em 2023, 297. Então agora está por 147, valendo muito a pena, podendo inclusive parcelar, escolher a melhor forma de pagamento que você desejar aí. Então bora para nossa aula e bora aprender a criar essa arte aqui, ó, muito massa, que você pode adaptar para qualquer circunstância. Então a gente vai olhando, se baseando nela e vai fazendo junto aqui comigo. Ó, se veja, a gente vai começar pelo fundo, daí tem alguns outros objetos que vão ajudar a gente a separar as informações, como o cabeçalho, informação principal aqui de valor e o restante dos preços, enfim, informações secundárias também mais importantes. Aqui a gente coloca uma moldura para deixar ele mais fixado a atenção para o centro, as informações de texto aqui com os efeitos que a gente vai aplicar, rodapé, efeitos de brilho que vão nos ajudar. Normalmente as artes, eu acho que pegou já essa característica da Black Friday ter luzes neon, tanto faz azul, verde, vermelho, laranja, roxo, qual cor você preferir. E a gente vai aplicar nesse aspecto também. Então bora para a nossa criação, arquivo novo, e aqui a gente vai colocar os seguintes pixels: 1080 de largura por 1350 pixels de altura. Uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês agora, turma, todos os vídeos que forem iniciar aqui no canal PSI, vai aparecer um nível de dificuldade do tutorial aqui na parte de baixo. Então, se vai aparecer uma estrelinha, obviamente, é uma aula mais fácil para pessoas mais iniciantes do programa. Se aparecer 2, 3, 4 e até 5 estrelas, obviamente, cada estrela a mais que aparecer aqui é um nível de dificuldade a mais que esse vídeo terá. Então, vai ser legal para a gente colocar um filtro, uma peneira, para que vocês possam acompanhar o vídeo do nível que vocês estiverem progredindo no programa. Vai ser legal criar playlists dos próximos tutoriais para ir separando os níveis de dificuldade, vai ficar mais fácil. Porque tem gente que começa agora no Photoshop e não consegue acompanhar uma aula como essa, por exemplo, porque já é de um nível um pouquinho mais avançado. Essa aula aqui tá entre 3 e 4 estrelas. Se tivesse 3 estrelas e meia, eu daria. Ainda vou ver qual estrela para esse vídeo aqui no nível de dificuldade. Então bora lá, materiais. Eu vou deixar aqui então tudo que eu baixei e utilizei nessa aula, eu vou deixar em links aqui embaixo na descrição. Sempre faço isso, então clica ali em ver mais e pega tudo para você ir acompanhando comigo. Inclusive os links dos pincéis que eu vou utilizar. Eu vou começar com esse background aqui, é uma textura de fundo preto para a gente colocar. Eu vou desmaximizar aqui que o Windows 11 ele tá meio bugadão com o Photoshop. Se eu clicar e arrastar, ele vai aparecer um simbolozinho negado. Então desmaximizo, clico e arrasto para inserir. Pressionando Alt, aumento proporcionalmente e coloco aqui dentro do meu documento, confirmando na barra de propriedades. Quando a gente insere uma imagem dessa forma no Photoshop, já fica com esse objeto inteligente aqui. Então se eu der um Ctrl L para aparecer os níveis e eu conseguir agora deixar ele um pouquinho mais contrastado para o escuro, veja, eu puxo esse ponto central, arrasto para a direita. E os níveis de saída também eu vou reduzir um pouquinho para deixar ainda mais escuro, mais black aqui da Black Friday. Eu vou dar um OK. Veja como a gente tem objeto inteligente. Esse filtro ele fica como um filtro inteligente editável caso você precise alterar logo ali na frente. O que a gente colocou por segundo? Deixa eu recapitular aqui que é bastante coisa. Tá. Eu aqui coloquei esse ponteiro de pincel para destacar o cabeçalho para as demais informações. É legal você utilizar esses elementos gráficos para fazer essa separação. Fica mais fácil da pessoa ler e interpretar o que está acontecendo na sua imagem. Até ficaria bonito dessa forma, mas veja como que as informações ficam um pouquinho mais bagunçadas. Assim fica mais dividido. Eu posso fazer isso já. Vamos começar então por etapas. Eu já posso inserir e importar esses pincéis no meu Photoshop. Deixa eu fechar essa pasta que a gente não vai utilizar. Agora essa daqui sim. Então esses pincéis eu baixei
lá no My Photoshop Brush, se eu não me engano, foi esse site. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você vai apenas extrair essa pasta e nesse arquivo ABR você vai dar 2 cliques nele. Fazendo isso já estará instalado no seu Photoshop. Você pode pegar a ferramenta pincel, abrir aqui as propriedades dos pincéis, arrastar lá para baixo e eu vou deixar... Ah, não, esse link aqui era das luzes de LED, os spotzinhos, que também eu vou utilizar logo lá na sequência. Mas o papel rasgado eu vou deixar também um link aqui para você fazer o download. Extrai também o arquivo em RAR e dá 2 cliques no arquivo ABR para instalar. É esse daqui, ó. Cria uma nova camada. Posso pegar aqui a cor branca, então clica lá na cor de primeiro plano, cor branca. Tecla Alt, clico com o botão direito do mouse para aumentar ou reduzir o tamanho. E dá um clique, olha só. Aqui eu só deixei ele maiorzão, né? Então eu vou deixar ele maiorzão aqui e dar um clique para separar bem e colocar as informações. Nada que você não possa alterar depois. Só vou deixar aqui no centro, porque acho que deixa eu dar um Ctrl Z, deixar um pouquinho mais para cima, porque as informações vão necessitar de mais espaço aqui embaixo. A gente pode alterar lá na frente. Até por isso que eu digo que esse aqui é um passo que poderia ser aplicado lá na frente, mas como eu estou observando o que eu fiz ali anteriormente, dá para fazer dessa forma. Essa pasta aqui era correspondente àqueles spots do pincel que eu acabei de mostrar. Então aqui dentro da pastinha, você vai clicar o botão direito do mouse, extrair tudo, vai ter essa pasta aqui, você dá 2 cliques nela, vai instalar no seu Photoshop. Agora sim, arrastando para baixo, sempre os últimos pincéis que você instalou no programa ficarão lá na parte de baixo. Ó, tá meio pesado aqui o Photoshop. Rodando na tela 4K, o Photoshop nas telas 4K, eles não são muito bem otimizados. Isso daqui é uma questão a se observar. Eu gravo em 4K para ficar melhor a resolução para vocês, mas eu até aconselho vocês editarem em Full HD. Escolhe, ó, tem muitos tipos de spot diferentes que você pode utilizar. Escolha aí um do seu agrado e a gente vai colocar ali na parte de cima para destacar essa imagem. Tipo, gostei desse mais aberto aqui, ó, por exemplo. Então vou criar uma nova camada. A gente vai lá e vai colocar. Ó que bonito que fica. Então, ó, de um lado e do outro. Caso se queira, até se pode dar um Ctrl J na camada, mas aqui acho que não vai se tornar necessário. Ou você pode fazer aqui um bem no centro, para que ele não perca nenhuma referência de um lado para o outro. Pega a tecla V para selecionar a ferramenta mover. Arrasta para o lado segurando o Shift para pressionar o alinhamento horizontal. Ctrl J para duplicar. Também, ó, pressionando Shift, arrasta para o outro lado. Pressionando o Ctrl, seleciona as duas camadas e agora, ó, vem aqui e centraliza. Então aqui a gente já pode colocar o título inicial, já utilizamos os pincéis para criar a nossa identidade gráfica. E também, caso você precise, você pode colocar uma vinheta aqui ou depois com o Camera Raw. Eu vou deixar para colocar depois com o Camera Raw, vocês vão ver como que fica o tratamento final, fica bem da hora. Podemos começar agora com os textos, né? Vamos digitar lá em cima Black Friday, selecionando a ferramenta texto, cria uma nova camada, clica e digita. Digitar aqui ó, em caixa alta, Black, confirma na barra de propriedades. E vou buscar a fonte Montserrat Black, essa fonte aqui gratuita que você pode utilizar apenas digitando no Google Fonte Family, que você vai encontrar todas as variáveis dessa fonte no Google, Montserrat Download, você vai encontrar facilmente. Eu vou colocar aqui ó, nas propriedades dessa fonte, se não tiver essa janelinha, você vem em janela, propriedades, e aqui eu vou colocar nessa opção de formatação o espaçamento entre letras. Aí uns 200 pixels vai ficar legal, vai ficar um pouquinho mais espaçado entre uma e outra. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e aumento aqui no Alt. Tem aqui ó, Black e embaixo com a fonte manuscrita eu vou colocar Friday. Então cria uma nova camada para não ficar na mesma, clica e digita Friday. Ou pode colocar Black November, que no caso é a promoção dos cursos lá do Loja Photoshop, que dura o mês todo. Aqui eu vou procurar uma fonte manuscrita. Dentro das minhas opções que eu procurei em off, eu gostei dessa Autography. Você pode clicar sobre ela aqui e como que faz para encontrar ela? Da mesma forma que você fez com a Montserrat. Digita ali Autography, fonte download no Google que você vai encontrar facilmente. E aqui eu vou tirar o espaçamento entre letras, deixando em 0 para que ele fique tudo juntinho. Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e aumento aqui o tamanho
como ficar melhor. Vou deixar aqui, acho que esse tamanho tá maneiro. Como não tem itálico e eu gostaria, dentro do Ctrl T mesmo, aparecendo esses nozinhos de redimensionamento, vou pressionar Ctrl e venho nesse nó de cima. Se eu clicar e arrastar agora aqui para frente, você vai ver que a gente consegue um itálico forçado, digamos assim. Qualquer fonte você pode fazer dessa forma. Confirmando na barra de propriedades, selecionando a ferramenta mover com a tecla V. Está bem posicionado e agora a gente pode formatar dentro dos estilos de camada para dar um efeito maneiro nessa fonte. Vamos começar pela Black. Então selecionando ela, 2 cliques ao lado da camada, vai abrir nossa janelinha de estilos de camada. Aqui eu vou redefinir, clicando no FX, só para ficar igual ao de vocês, porque eu já tinha criado outras opções, né? Então redefinindo, show, eu posso começar aqui colocando uma sombra interna. Vejo que eu vou deixar ela não tão alta opacidade e vou deixar o tamanho maior. Ele vai dar uma impressão de que essa fonte está inserida no plano de fundo. Posso aumentar a distância e até colocar um ângulo, por exemplo. Como a luz do spot está vindo de cima para baixo, é legal a gente deixar aqui o ângulo em 90 graus mesmo, que ele vai dar esse aspecto de sombra ali na fonte. Olha que massa. Todas essas opções de estilo de camada aqui que eu vou fazendo logo na frente são opcionais. Você pode colocar ou não, fica a seu critério. Caso você queira colocar mais uma sombra interna para dar um reforço, só que agora, por exemplo, sem tamanho, para ele ficar um pouco mais nítida essa fonte, essa sombra na fonte, você pode fazer isso, diminui o tamanho, ele vai ficar mais rígida a sombra e tira um pouco da opacidade também. Você vai ter duas sombras diferentes. Ó, se fosse só a rígida, ficaria dessa forma. Ou se fosse só a mais espaçada dessa forma. Com as duas juntas, fica uma sombra bem da hora. Agora você pode dar um OK ou colocar, inclusive, aqui um traçado. Você pode vir aqui em posição, interna ou externa, como você preferir, e colocar uma cor que você julgar interessante aí na sua arte que você vai colocar em neon. Por exemplo, se eu for colocar essa cor aqui em neon, vou colocar essa cor aqui também na bordinha que vai ficar da hora. Posso dar um OK. Vou colocar aqui a central externa. Vou colocar a externa que vai ficar mais legal. E apenas um pixelzinho mesmo já fica da hora. Até eu vou dar um Ctrl C, ó, abrir essa cor, vou pegar o mesmo código hexadecimal que você for utilizar na cor como um todo do neon, vou dar um Ctrl C e já deixar preparado aqui para utilizar na próxima formatação de estilo de camada agora do Friday. Então, dando 2 cliques nele para abrir o Friday e a gente vai colocar aqui também, vou colocar redefinir os estilos para ficar igual ao de vocês. Vamos começar a formatar ele aqui, colocando um brilho externo que fica maneiro. Pode ser dentro do modo de mesclagem de luz direta, de divisão, também fica legal. Veja, se for fazer o vermelho em luz direta, fica mais legal o contraste dele com o fundo preto. Vamos ver em divisão. Ó, ele perde um pouco da cor, do tom, da força do vermelho. Porém, em outras cores, ele fica legal. Ó, por exemplo, selecionei aqui o código hexadecimal, que eu dei um Ctrl C, agora eu venho e colo aqui também, para que eu tenha exatamente aquela cor que eu utilizei no traçado. Já em divisão ficou legal o contraste dele com o fundo preto. Vou manter dessa forma. E vou colocar também uma sobreposição de cor. Vindo aqui, também vou dar um Ctrl V para colar essa mesma cor. Só buscar um tom um pouquinho mais claro agora. Para ele ficar mais nítido, né? E dar um OK. Veja que já ficou um efeito de neon bem da hora. Caso você necessite, você pode colocar até uma sombra projetada para que ele fique mais legível em algumas áreas que ele poderia se confundir com alguma informação ali de trás. Mas aí também é opcional. Ó, eu vou tirar. Eu acho que está bem legível, né? Não vai ficar difícil de ler, mas caso fique na sua arte, você pode colocar. Passo extra. Agora, galera, a gente vai para o produto. Você vai selecionar o produto que você deseja aplicar aqui. Eu vou colocar o curso de social media, de artes para mídias sociais, lá da loja Photoshop, que também está em promoção, hein? Caso você queira mais dicas como essa que você está aprendendo aqui no vídeo, corre lá na loja Photoshop, que vai ser o menor valor do ano para você garantir. Então clica e arrasta e solta o seu produto. Aqui eu já recortei esse produto para a gente agilizar nessa aula, senão vai ficar muito demorado. Mas você já escolhe o cantinho, esquerdo ou direito, porque é importante você ter uma lateral para colocar demais informações. Senão vai ficar tudo muito centralizado e sua imagem vai ficar muito pequena no final das contas do produto. Achou um lugar? Se confirma na barra de propriedades para deixar ele exposto. Eu acho que aqui eu consigo
dar até um pouco mais de contraste para ele na imagem, dando um Ctrl L e também para colocar um nívelzinho de contraste nele. Ó, arrastando um pouco para direita e o da direita a gente arrasta para o centro para ficar um intervalo menor, dando um contraste maior nos tons que estavam mais a menos na imagem. Dando um ok, a gente saiu disso para isso, ó, ficou mais dentro da proposta da arte. E aqui do lado a gente vai colocar as informações, olha só. A gente colocou 50% off de desconto, 50% apenas. Pode colocar da forma como você preferir. Então a gente pode inclusive pegar a formatação do texto que a gente já utilizou lá na parte de cima para facilitar tudo isso, para agilizar tudo isso. Eu vou primeiro de tudo criar um retângulo. Olha só, clico o botão direito do mouse aqui nas formas, crio um retângulo. Vou até criar uma camada embaixo do objeto que a gente está divulgando. E vou criar esse retângulo aqui do lado para colocar os 50% em off. Ó, arrasta para o ladinho, deixa o mesmo intervalo que você deixar do curso, deixa aqui na outra lateral também, para ele ficar equilibrado a sua imagem. Aqui a gente pode colocar um degradê desse cinza para o preto. Então dá 2 cliques ao lado do retângulo. Ou, deixa eu até cancelar, não vamos utilizar o modo de estilos de camada, vamos diversificar um pouco mais aqui e evitar, né, deixar o PSD um pouquinho menor, digamos assim. Então, vamos selecionar aqui mesmo dentro das opções, ou pode vir aqui em preenchimento, degradê, e aqui mesmo você pode fazer o seu degradê da forma. Olha só, a escala é o quão distante vai ser uma cor da outra, eu vou aumentar um pouquinho. Então, ele vai do preto para o cinza. Grafite, então clica aqui na cor, você vai escolher aqui a cor do fundo, a cor do ponto B, dá 2 cliques nela e coloca aqui um grafite mais escuro. Então com isso a gente já conseguiu um degradê que eu desejaria. Ó, que massa, ficou bom, só acho que ele tem que ser um pouquinho maior, né? Então dando um Ctrl T aqui, pressionando o Shift apenas para aumentar a altura, não a largura dele. Da hora. E agora a gente pega aqui a ferramenta texto, clica e digita. Eu vou digitar aqui ó, o 50% e eu vou utilizar a mesma fonte do Black. Lembra qual era? Montserrat. Black, na versão Black. Aí, da hora. Ctrl T, aumento. Colocar aqui do lado do objeto, confirma na barra de propriedades. Ó, uma tecla bem massa para você conseguir transferir todo aquele estilo de camada para outra fonte. Eu vou retrair aqui para ter mais espaço para vocês visualizarem melhor. A do Black vai ficar um FX sempre que você colocar um estilo de camada numa camada específica. Então, para você pegar esse mesmo efeito, pressiona Alt, clica no FX e arrasta os efeitos para outra camada. Olha que mágica! Rapidamente a gente já tem o mesmo efeito aplicado lá na fonte de cima. Pode fazer a mesma coisa com o Friday, quer ver? Até para agilizar ainda mais, vamos pegar aqui o Friday, vamos dar um Ctrl J nessa camada. Com a ferramenta texto a gente clica e tira e digita o que a gente deseja na segunda linha. Confirma na barra de propriedades, tecla V para selecionar rapidamente o off, só vou arrastar aqui para cima da camada correspondente a esse quadrado, inclusive para cima dos 50%. Então clica e arrasta. Ctrl T e diminuo aqui do tamanho que for necessário. Então 50% off. Posso deixar mais aqui no centro, acho que no centro vai ficar melhor. Vai ficar legível, né? O importante é ficar legível. Embaixo a gente coloca as informações complementares, como por exemplo o valor de quanto para quanto que foi, no caso aqui esse curso foi de 297 para 147. Esse valor de 297 voltará de maneira real em 2023. Então fica ligado que você pode garantir o curso com o menor valor do ano aí para muito tempo. Para colocar as informações secundárias, eu acho importante você pegar uma fonte bem legível, porque ela ficará menor ali na arte. A pessoa pode estar navegando pelo celular, então é muito importante você tomar cuidado com isso. Então, cria uma nova camada lá em cima, ferramenta texto, clica e digita. Vamos colocar aqui, por exemplo, D 297, Enter por 147. Confirma na barra de propriedades. Fontes legíveis. Dentre as quais já vem no Windows, eu acho da hora a Home.
Para esse caso aqui é uma fonte moderna que vai se encaixar bem. Aqui eu, por exemplo, posso utilizar ainda mais formatações dentro da própria Tahoma. Selecionar apenas o 297, ao invés de regular deixar em bold, para dar mais destaque. E como ele não é mais esse valor, você pode vir inclusive aqui arrastando para baixo em propriedades nas opções de texto, colocar ele com aquele risquinho no meio. E aqui no 147, a gente pode também colocar, arrasta para cima agora, colocar ele em bold dentro da família para dar mais destaque. E agora na cor, a gente pode selecionar a cor e dar um Ctrl V, lembra que a gente copiou o código hexadecimal dessa cor? Muito bem, então a gente pode dar um OK, confirmar na barra de propriedades e tá lá, garotinhos. Ctrl T, diminuo proporcionalmente, coloco aqui do lado, dou uma centralizada nas informações para ficar maneiro. Caso se queira, se pode até dar aquele aquele itálicozinho. Ctrl, clica no nozinho aqui, ó, e rau, pro lado, confirmando a barra de propriedades. Show. Logotipo também da loja que está fazendo essa promoção. Sim, dá para colocar. Eu já tenho aqui da loja Photoshop. Já está com o título da Black November. Então clico e arrasto. Legal que ele tenha ele já em fundo vazado, PNG, para adicionar na sua cena. Colocar um pouquinho mais para baixo. Veja, ó, é importante você manter também os espaçamentos. Colocou meu espaçamento aqui, coloca aqui também. Ele vai ficando mais harmônico. Outra coisa que a gente não colocou ainda, a gente pode criar uma nova camada, pegar com o próprio pincel, mas agora é o pincel simples. Clica aqui nas opções de pincel, arrasta lá para cima de todos e pega o redondo macio. Até com um fluxo um pouquinho mais baixo para ele ficar suave nas bordinhas desse pincel. Ó, a tecla Alt, clica e arrasta para a esquerda para diminuir, para a direita para aumentar. Se sumiu o seu ponteiro, como nesse caso aqui, ó, opa, sumiu, é porque a tecla Caps Lock está ativa, então desativa ela. Vem aqui nas cores, Ctrl V para colar aquele mesmo tom que você está utilizando de neon. E aqui, ó, dá um clique nos lugares que você julgar mais interessante para enfatizar aquele neon que você aplicou, por exemplo, aqui nas fontes, inclusive buscando aqui no produto. E coloca um modo de mesclagem que fica melhor. A gente utilizou divisão nessa cor aqui que ficou bom, mas também a luz direta fica legal, o luz linear. Dá uma testada aqui que vai ficar interessante. Ó, o divisão ele clareia com o fundo. Então você pode até colocar ele e dar uma reforçada onde se desejar. Massa, ó, veja que eu aumentei até e coloquei um pouquinho do lado aqui. Fica interessante. Ó que da hora. Então com e sem esse efeito. Massa, né? E aqui, meus amigos, eu acho que até dava pra gente pegar toda essa informação e aumentar um pouco, porque ficou muito espaço aqui no rodapé. No rodapé, o que é interessante você colocar? Alguma regra da promoção, ou aonde, ou o link, ou até que data que essa promoção vai ser realizada. Você pode pegar, por exemplo, ferramenta texto, clica e digita aqui, ó. Promoção válida até data tal. Ou se for um produto físico, enquanto durar os estoques. Enfim, se pode colocar informações relevantes aqui no rodapé. Não apenas encher linguiças, tem que colocar uma coisa que faça realmente, seja realmente importante. E essa data aqui é realmente o que acontecerá nos cursos lá da loja Photoshop. Então, a partir dessa data, dia 1º de dezembro, ele já será reajustado. Até o final de dezembro, terá mais um reajuste para 2023. Então, aqui eu vou deixar... Pode deixar em bold ou até em regular. Deixar em bold. Só que ao invés dessa cor muito forte, eu vou deixar aqui, ó, pegar com conta-gotas e trazer um pouquinho mais para baixo. Como uma informação secundária, dá para a gente deixar esse sobretom ali, deixar um cinza mais clarinho. Dá um OK. Caso você queira destacar apenas a data, seleciona a data e deixa um pouquinho mais claro também. Ó. Da hora, você pode pegar todas essas informações e aumentar um pouco. Eu acho que vai ser interessante. Então, ó, pegar nessa camada aqui até aonde que a gente precisar. Nossa, é muita coisa. Puxa vida, eu vou vir até a Black. Ó. Pressionando o Shift até a Black, acho que são todas as camadas editáveis do centro. Dá um Ctrl T para ajustar. Vamos ver. E vamos aumentar agora. Pressionando o Shift mesmo. Ó. E agora sim. A gente já aumentou. Dá um Enter para confirmar. Agora é só pegar essa divisão que a gente fez, né? Dá um Ctrl T nela, aumentar um pouquinho. Ou como eu mencionei que poderia ser aplicado depois, vou até excluir aqui, ó. Cria mais uma camada, pega o texto,
Aplica depois que vai ficar melhor. Você vai ver onde o seu objeto vai estar bem posicionado. Seleciona a camada agora sim, ó. Você pode aumentar, diminuir, você já sabe bem certinho aonde vai colocar. Ou inclusive até se quiser clicar com o botão direito do mouse em seu objeto e dar uma leve inclinada nele, também pode colocar dessa forma que vai ficar maneiro. Só que aqui eu vou voltar o fluxo a 100% e vou deixar na cor branca. E vai separar melhor, vai dar um contraste maneirão. Massa, então a gente já tem aí um post bem da hora para destacar a sua promoção de Black Friday. Porém, a gente tem ainda um acabamento. Lembra que eu falei que a gente pode fazer um câmera RAW nessa imagem, um tratamento como um todo? Então aqui dá um Ctrl Shift Alt E na última camada lá em cima para ele mesclar todas as camadas de baixo, transformando numa única. Olha só. Então agora a gente tem uma camada aqui, que você pode clicar com o botão direito do mouse, converter em um objeto inteligente para tornar o filtro do câmera RAW editável logo na sequência. Filtro, câmera RAW ou Shift Ctrl A, vai selecionar da mesma forma. E aqui, galera, você pode reduzir um pouquinho a temperatura para deixar ainda mais azul, fria ou mais quente. Nesse caso eu vou deixar um pouquinho no negativo. A textura é interessante, caso você queira dar bastante destaque para os detalhes da sua imagem, aumenta um pouquinho da textura, que ela não vai ser tão agressiva quanto a claridade. A claridade, se você quiser enaltecer um pouquinho mais, se aumenta, mas não tanto quanto a textura. E a vibração, caso você queira deixar os tons coloridos mais fortes também. É a mesma coisa com a saturação. Mesmo caso da textura, claridade, a vibração e saturação. A saturação ela é muito mais agressiva do que a vibração. E aqui embaixo, em efeitos, você pode colocar também a vinheta no negativo para escurecer as bordinhas da sua cena, deixando mais focado o que está no centro. Eu vou colocar um leve granuladinho na imagem também, que eu curto, não muito, que vai ficar feio, que ele vai deixar a tua montagem mais homogênea, né? Tanto as informações de textos, gráficos, imagens, elas ficam dentro de um contexto mais interessante, que todas elas vão ficar com a mesma texturazinha. E dá um OK. Então, sem e com o modo do câmera RAW. Caso você queira mexer também levemente no tom da sua cena, você pode vir aqui novamente no filtro do câmera RAW, misturador de cores, você vem aqui em Matisse e você vem aqui, por exemplo, se quero mexer dos tons do azul, do água, você vem aqui e faz essa leve alteração. Se você quiser, por exemplo, deixar um pouquinho mais pro água, pro verde, você pode alterar aqui também. Se liga, que massa. Ficou mais intenso, né? Mais neon. Da hora? Então, com isso, galera, rapidamente já conseguiu criar um post para rede social estilizado para o Black Friday, para Black November, para você utilizar com qualquer produto, serviço, enfim. Fique à vontade para colocar as alterações que você desejar. Galera, e mais uma coisa aqui, eu esqueci de mencionar, a melhor maneira de você salvar, para ele manter as propriedades e não perder tanta resolução quando você for inserir tanto no Facebook, no Instagram, qualquer rede social que você for utilizar, salva em PNG e salva no Ctrl Shift Alt W, que vai ser o exportar como. Aqui escolha em PNG, escolha a pasta onde você deseja salvar e exporte, que vai ser a forma mais correta de você utilizar as imagens nas suas redes sociais. Caso você queira fazer um curso completão comigo nessa Black November, nesse novembro, dá uma olhada lá no site da loja Photoshop, que está valendo, as promoções estão ativas e eu estou te esperando por lá também. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante, estou falando até o final do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, fez essa aula foi útil, se ainda não é inscrito, se inscreve aí, faça parte do time, vamos chegar a 700 mil inscritos, meu Deus, é uma turma gigantesca, cara, é muita gente e espero que você faça parte desse time também. Valeu e até a próxima.